Eu vou só iniciar aqui a gravação, um minutinho, desembargador. Ok. Pronto. Pois bem, repetindo e com a composição completa, rogando a Deus luzes, né, para os nossos julgamentos, peço à doutora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 9 de março de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9547, de 10 de março, e até a presente data não foi impugnada. Ata sob análise, diante do silêncio, dou-a por aprovada. Nós vamos iniciar o nosso julgamento pelo feito de número 2 da pauta, atendendo aos pedidos de preferência do Estado, através da Procuradoria, e anuncio a apelação civil 070-8208-27, origem Teresina, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelado Valber da Silva Souza, advogado José Lustosa Machado Filho, da minha relatoria. Concedo a palavra ao doutor Saul para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Gentil Lálio Dantas, eu dirijo meus cumprimentos a Vossa Excelência como presidente da 43ª Câmara de Direito Público, dirijo meus cumprimentos ainda ao excelentíssimo senhor desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e ao excelentíssimo senhor desembargador Dioclésio Souza da Silva. Eu cumprimento especialmente a excelentíssima senhora procuradora de Justiça, a doutora Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino e todos os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Natália. Este processo realmente é um tanto quanto complexo, especialmente no que diz respeito à ocorrência de prescrição total. Há uma pretensão de reintegração com base no argumento de que a adesão ao PDV foi efetivada por meio de manifestação de vontade maculada. Teria havido, segundo alega o autor, coação para que aderisse a esse programa e, com base nesse argumento, pleiteia que seja desconstituído esse ato de adesão ao PDV com a consequente reintegração ao serviço público e a todos os consectários econômicos, pecuniários que dessa reintegração derivam. No entanto, há Doutor Saul, por favor. Esse feito que eu anunciei é o 2. É o 2 da pauta. Perdoe. É porque eu me confundi. Então, do que se trata neste processo é da situação de um agente penitenciário que formulou um requerimento de readaptação, né? E, para tanto, ele, de fato, se submeteu a um exame perante uma junta médica do Estado do Piauí, a um serviço próprio para isso, e ele, de fato, se submeteu a essa junta, que constatou, formulou um diagnóstico de alguma doença de índole ortopédica, e ele formulou, então, esse requerimento de readaptação, pedindo que, permanecendo na penitenciária Irmão Guido, lhe fossem atribuídas funções compatíveis com a sua condição de saúde. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado a respeito desse requerimento, na realidade, convertia o feito em diligências, porque verificava que o laudo emitido pela junta médica não satisfazia aos requisitos do decreto de 2014, que disciplina a readaptação, que minudencia
né, regulamenta o Instituto da Readaptação. Quais são essas exigências? De maneira muito sintética. É que o laudo aponte se a doença que acomete o servidor deve acarretar a aposentadoria por invalidez ou a readaptação em outro cargo, porque as funções que ele tem condições de desempenhar não se adequam mais ao cargo que ele ocupa originariamente, portanto, ele teria de ser readaptado em outro cargo. Ou, alternativa 3, se ele pode ser readaptado no mesmo cargo. Ele permanece no mesmo cargo, ainda que cumprindo apenas parte das atribuições daquele cargo, em razão de suas limitações de saúde. São 3 alternativas, o que o laudo precisaria apontar, porque a depender das características da condição de saúde do servidor, a consequência será distinta. E o laudo não fazia indicação. Só para ter essa ideia, quando se abre aqui o laudo foi lavrado, na verdade, em formulário. E esse formulário é até bastante prático. Ele traz um campo de conclusão com 3 caixinhas para o médico marcar, né? E uma delas seria a de aposentadoria, exatamente corresponde mais ou menos às 3 opções do decreto, né? É um formulário. Mas nenhuma caixa foi marcada. Esse aqui foi o detalhe. Então, o procurador do Estado, na condição de consultor, ao lavrar o parecer, converteu em diligência, sugerindo que houvesse o retorno do processo à Secretaria de Justiça, para que a Secretaria de Justiça solicitasse ao departamento médico, que lavrou, onde está a junta, né, a junta médica, que lavrasse um novo laudo, um laudo que se adequasse às exigências do decreto, portanto, fosse mais específico. A partir daí, ele poderia emitir a opinião jurídica. Não foi exigindo do servidor que efetuasse essa diligência. Foi sugerindo que a Secretaria de Justiça solicitasse do departamento próprio. Não jogou esse ônus para o servidor. O fato é que o secretário de Justiça terminou por proferir a decisão no processo administrativo, indeferindo o requerimento, em vez de acolher o parecer da Procuradoria-Geral do Estado e converter o feito em diligência. Ele não adotou a diligência e proferiu decisão indeferindo o requerimento. Pois bem, no momento subsequente, ele chega a determinar a instauração de uma sindicância, e daí a propositura da ação judicial na origem. Então, por mais que se possa debater a respeito de um possível excesso por parte do gestor público ao determinar a instauração de uma sindicância, num caso como esse, chegou a determinar até mesmo a instauração de inquérito penal, encaminhamento de ofício ao Conselho Regional de Medicina para apuração de possível infração deontológica por parte dos profissionais da área de saúde, que lavraram atestados em favor do servidor público. Pode-se conjecturar de algum excesso, né, quanto a esse aspecto. Mas o que importa é saber o grau de comprometimento da saúde do servidor para fins funcionais. E, para tanto, seria imprescindível que tivesse sido realizada uma perícia. E, no entanto, não houve a prolação de um despacho saneador, data máxima vênia, pelo juiz de primeira instância. O Estado do Piauí, embora tenha feito o requerimento na contestação para a produção de provas, não foi consultado se desejaria a produção de prova pericial, e então o prefeito foi julgado antecipadamente, sem que sequer os pontos controvertidos tivessem sido fixados e as partes consultadas a respeito das provas a produzir. Então, houve aí um cerceamento de defesa por parte do Estado. E aí vem, finalmente, o aspecto quanto ao dispositivo da sentença, que foi pela procedência. Determinou a lotação do servidor na mesma unidade, ou seja, na penitenciária Irmão Guido, em funções que ele possa executar pelo prazo de 1 ano, porque o laudo da Junta Médica do Estado mencionava que os cuidados de saúde deveriam perdurar por 1 ano.
Quer dizer, no indício pode-se inferir de que as limitações de saúde não eram permanentes. E a isso se ateve o magistrado de primeira instância e até limitou por 1 ano aquela lotação, que ele tem o nome de lotação na mesma penitenciária, mas em funções que fossem adequadas às suas limitações. Bom, esse não é o pedido. Quer dizer, a tutela jurisdicional prestada não corresponde à tutela jurisdicional postulada. O pedido foi de readaptação. E o pedido também não foi limitado no tempo. Isso pode produzir uma série de perplexidades no momento da execução do julgado, caso mantida a sentença. Então, o que se pede é, primeiro, que a sentença seja anulada, tanto por cerceamento de defesa, como por julgamento extra petita. Né? E, finalmente, caso essas alegações sejam rejeitadas, pede-se pelo menos que seja reconhecido que os efeitos da sentença eventualmente mantida pelo desprovimento do apelo do Estado já se exauriram, porque a sentença foi proferida na segunda metade de 2018, salvo engano. Então, o prazo de 1 ano que ela mesma fixou e que estava em consonância com o laudo médico da Junta do Estado, já se exauriu há muitos anos, na realidade. Né? Pelo menos desde 2020 já não teria de produzir efeitos. Então, o que se pede é isso, a anulação da sentença subsidiariamente, caso a sentença venha a ser mantida, que seja explicitado que o acórdão de desprovimento do apelo já não produzirá efeitos em favor do autor apelado, precisamente porque os seus efeitos já se exauriram antes mesmo do julgamento da apelação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saul. Como sempre, aí, muito zeloso na sua defesa. Eu vou passar aqui o meu voto, enfrentando inicialmente as 2 preliminares que foram encontradas aqui no recurso e levantadas aí por Vossa Senhoria, um que trata da inépcia da petição inicial e o outro da nulidade do processo, né, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A preliminar de inépcia não merece prosperar. É disso que o direito processual civil é pautado pelo princípio da formalidade. Contudo, a petição inicial somente pode ser considerada inepta quando, de sua análise, não se puder identificar o pedido, a causa de pedir, bem como da narração dos fatos não decorrer, logicamente, pedido juridicamente amparado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, quando houver objetivamente o enquadramento em algum dos incisos, né, previstos no artigo 330 do CPC de 15, o que não ocorre no presente caso. Portanto, completa a causa pretende, porquanto da exordial se extrai sem esforço o fato que teria ocasionado direito de readaptação do servidor e os fundamentos jurídicos do pedido, rechaça-se a preliminar de inépcia. Desembargador Fernando. Não estou lhe ouvindo, desembargador. Desculpa aí. Esquecendo aqui do fone novamente. Já acompanho Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho Vossa Excelência. A unanimidade afastada a preliminar de inépcia. Quanto à outra preliminar de cerceamento e defesa, né, entendo que a sentença não se desvinculou do pedido da inicial, qual seja, requereu que o recorrido fosse, abre aspas, readaptado do setor administrativo da penitenciária onde exerce suas funções, assim como que o poder público se abstenha de abrir sindicância ou suspensão da mesma para apuração da readaptação do requerente, fecho aspas. O STJ afirmou entendimento no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedido, considerados em todo o seu conteúdo,
Isso aí está previsto no RESP 1.255.398, da terceira turma, que fora julgada em maio de 2014. Afirma o recorrente que houve erro procedimental no julgamento antecipado da lide, alegando que, abro aspas, tanto autor quanto réu haviam pugnado pela instrução probatória, inclusive pela produção de prova pericial, sendo afrontosa o direito ao devido processo legal e cerceamento de defesa consistente na prolação incontinente de sentença, fecho aspas. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, percebe-se que o recorrente, em sua defesa, junta apenas o decreto 15.558, de março de 2014, que, abre aspas, dispõe sobre a readaptação de servidores civis efetivos por decorrência de limitação na sua capacidade física ou mental, fecho aspas. E, portanto, não apresentou nenhum indício ou contraprova para afastar o laudo assinado por 2 médicos do quadro do próprio estado do Piauí, coordenador de perícias médicas do IAPEP e perita médica do IAPEP, atestando, abre aspas, parecer favorável à mudança de função por 1 ano a partir da presente data, fecho aspas. Portanto, esse documento está no ID de número 169616. Portanto, a postulação de readaptação do autor está acobertada pelo caráter de provisoriedade e eventual anulação da sentença para reabertura de instrução probatória será inútil, diante da exigência de contemporaneidade do laudo e do pedido de exercício da função administrativa em substituição da função de policiamento na unidade prisional. Assim sendo, as provas juntadas são suficientes e, diante do transcurso do tempo e possível alteração do quadro de saúde do servidor, novo prazo para readaptação, tratamento médico e programa de reabilitação recomendada e grau de incapacidade pode ser realizado administrativamente, pois a controvérsia da presente demanda gira em torno da possibilidade de readaptação do servidor, ora recorrido, diante de enfermidade constatada em laudo oficial, que concedeu apenas 1 ano na função administrativa, e a Constituição, no parágrafo 13 do artigo 37, refere-se ao direito de readaptação do servidor, abro aspas, enquanto permanecer nessa condição, fecho aspas. A situação fática atual, qual seja a limitação física do servidor, por motivo de saúde, necessária readaptação para a função compatível com seu atual quadro de saúde, caso não subsista, acarretará no imediato retorno do servidor ao estado inicial. Ademais, a concessão de 1 ano em atribuição compatível com a limitação do servidor não aponta para a sentença extrapetita, pois no bojo do processo administrativo foi emitido pelo setor de perícia médica do IAPEP parecer favorável à mudança de função pelo prazo de 1 ano, tendo sido subscrito por 3 autoridades médicas, incluindo o coordenador das perícias médicas, como se pode verificar no documento de ID 449772. Também não há que se falar em sentença ultrapetita, uma vez que, em momento algum, o juiz concedeu mais do que o recorrido pediu na inicial. Ante exposto, afasta essa preliminar nulidade da sentença, pois não houve violação da ampla defesa e contraditório. Desembargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho, Excelência. A unanimidade afastada preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, a presente demanda gira em torno da possibilidade de readaptação do servidor recorrido a agente penitenciário sob a justificativa de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento administrativo, mesmo após ter passado por perícia médica do IAPEP, órgão pertencente ao Estado e competente para a realização de tais exames periciais. O Estado alega nas razões recursais que é necessário laudo médico oficial atestando os requisitos do Instituto da Readaptação que estão dispostos nos artigos 2º e 3º da Lei 15.558. Ocorre que, no caso dos autos, a alegação da inexistência de formalidade para deferimento do pedido administrativo
caberia perante a própria junta médica do IAPEP, o GIASP, ou pedido recondicional pelo Estado do Piauí, quando dá a apresentação da defesa, o que não existiu. Isso porque consta dos autos, como dito alhures, laudo assinado por 2 médicos do próprio quadro de servidor do Estado do Piauí. Aí é que eu lembro de do Landinho, o que é que está se querendo mais do que isso? Está aqui, coordenador de perícia médica do IAPEP e perita médica do IAPEP, atestando parecer favorável à mudança de função por 1 ano, a partir da presente data. Portanto, a concessão da liminar, mantida em sede de agravo de instrumento proposto pelo recorrente e confirmada na sentença, tiveram como causa de pedir o laudo do IAPEP, e assim sendo inquestionável o estado enfermo do autor na época da propositura da postulação, e eventual alteração pode ser constatada mediante emissão administrativa de laudo mais recente, pois os fatos referem-se ao ano 2019. O trabalho na sociedade ocidental está diretamente ligado à ideia de dignidade, sendo certo que a pessoa humana, mediante atividade laborativa, não visa apenas satisfazer as suas necessidades materiais, mas e principalmente conferir sentido à sua existência. Desse modo, não se afigura possível deixar de reconhecer o direito de readaptação do servidor, conforme amparado no artigo 37, parágrafo 13º da Constituição Federal. Aí aqui eu cito o dispositivo e peço permissão para não fazer a leitura. Portanto, a documentação acostada em sede de inicial torna evidente a necessidade de readaptação do requerente, vez que o próprio IAPEP-ASP, através de parecer médico, reconheceu tal necessidade. A irregularidade formal alegada pelo recorrente diante do fato do referido laudo não conter todas as especificações formais que exige o decreto 15.558, não desfaz a realidade fática acerca da doença da parte autora e nem da necessidade de readaptação, não sendo um motivo plausível para a negativa estatal. Conforme parecer ministerial, abro aspas, compulsando os autos, verifica-se que o apelado foi diagnosticado com a CID 10.M45 e CID 10.M54,4 e que sua situação de saúde o impede de exercer sua função de agente penitenciário, onde originariamente é lotado. O laudo médico de ID 1696-16, assinado por 3 peritos médicos do IAPEP, foi favorável ao pleito do requerente, e que pese as alegações do Estado de que o laudo juntado não obedeceu aos requisitos exigidos no decreto 15.558, fato que motivou a negativa do requerimento em sede administrativa. É salutar conceder que a provável desobediência a alguns requisitos formais não invalidam o direito do requerente, fecho aspas. Aí é trecho do parecer ministerial. Portanto, a readaptação do servidor independe da discricionariedade da administração, pois trata-se de ato vinculado, que depende da comprovação da diminuição de sua capacidade física, que o impossibilita provisoriamente, de maneira plena, as atribuições do cargo efetivo que ocupa, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer necessidade de reforma da sentença de primeiro grau. Por tudo que foi exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso de apelação, ficando inalterada a sentença. Fixo os honorários recursais em 3% sobre o valor da causa. É o meu voto. Desembargador Fernando Lopes. Eu acompanho, Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, bem identificados os pontos controvertidos, estabelecida linha temporal, muito bem assentado o voto de Vossa Excelência, foi integralmente. Pois bem, a unanimidade, portanto, conhecido e improvido o recurso nos termos do voto do relator. A gente passa então, ao feito de número 3 da pauta, ainda em obediência ao pedido de antecipação,
Apelação CIBEL 082-3995-72, origem Teresina. Apelante Cícero Ferreira Lima, advogado Francisco Soares de Oliveira, apelado, Estado do Piauí, Procuradoria do Estado. A minha relatoria. Doutor Saul, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, muito obrigado. Este, sim, é o processo a que eu me referi inicialmente e que trata dessa pretensão de reintegração de servidor que aderiu ao PDV. Esta adesão ao PDV ocorreu em 1996. Então, isso nos coloca o problema da prescrição total, ou vista essa ação como uma ação, na realidade, uma ação desconstitutiva, né? Desconstituir o ato de adesão ao PDV, um prazo decadencial seria mais técnico falar, né? Mas, como em todo caso o prazo é o mesmo, de 5 anos, né, nós podemos nos referir à prescrição, que é como normalmente se refere a esse problema. Em 1996, houve a adesão ao PDV. Então, numa perspectiva mais simples, poderia pensar, então, que ocorreu a prescrição no ano de 2001, né? E a presente demanda somente foi proposta no ano de outubro de 2018. Mas é claro que a questão não é tão simples. Isso porque houve a impetração de um mandado de segurança pela associação dos servidores que se sentiram prejudicados por esse programa, pelo PDV. Essa impetração resultou na concessão da ordem, mas o Estado do Piauí interpôs um recurso extraordinário que foi conhecido e provido pelo Supremo Tribunal Federal. Após isso se deu em 2009. Esse provimento tem aqui a decisão por maioria de votos, a turma conheceu do recurso extraordinário, ele deu provimento nos termos do voto do relator, ficou vencido o ministro Marco Aurélio, ausente a ministra Carmen Lúcia, e falou pela recorrida, que era essa associação, o doutor Napoleão. O trânsito em julgado desse acórdão do Supremo, após julgamento de embargos de declaração que foram desprovidos, o trânsito em julgado se deu em 31 de maio de 2012, né? Eu me refiro aqui ao recurso extraordinário, número 445.393. Então, 445.393, né? Que teve como relator o ministro Menezes Direito. E o relator do último incidente, no caso, já foi o ministro Dias Toffoli, porque houve oposição de 2 embargos de declaração. Mas o trânsito em julgado, como eu disse, deu-se em 28 de maio de 2012. Então, a partir, mesmo que se considere que a impetração do mandado de segurança pela associação teve o condão de interromper o curso do prazo prescricional, então, precisa saber que o prazo prescricional ele é interrompido com a citação válida, né? Os efeitos dessa interrupção retroagem à data da propositura da ação, no caso, a impetração do mandado de segurança, e esse prazo não corre, ou seja, interrompido, ele permanece suspenso até o último ato processual. E mesmo que nós consideremos aqui o trânsito em julgado, então ele não terá corrido até 28 de maio de 2012. Só que nesta data, 28 de maio de 2012, o prazo se reinicia. E quando ele se reinicia, ele é contado apenas pela metade. Ele se reinicia apenas pela metade. Então, a parte teria, na realidade, teria que propor esta ação individual, no máximo, como foi 28 de maio de 2012, ela teria, no máximo, até o ano de 2015, isso arredondando muito para cima, até 2015, para propor essa ação judicial. E, no entanto, a ação judicial somente foi proposta em 24 de outubro de 2018.
Então, houve a prescrição total aqui, neste caso. E, ademais, quanto ao mérito, né, a solução a ser aplicada é a mesma que já foi aplicada pelo ministro Menezes Direito e pelo Supremo Tribunal Federal, na realidade, né, em acórdão, no referido recurso extraordinário, né, 445.393, em que o mérito da questão foi examinado exatamente para... O recurso extraordinário foi conhecido e foi dado provimento para reformar o acordo do Tribunal de Justiça que havia concedido a ordem. Então, a melhor solução seria exatamente a mesma que já foi ministrada pelo Supremo Tribunal Federal, julgando a causa. Né? Julgando a causa. Uma vez que o recurso extraordinário é conhecido, o tribunal julga a causa inteiramente. Ele procede a um juízo de cognição exauriente. Então, pede-se que a sentença, neste caso concreto, que julgou totalmente improcedente os pedidos, seja mantida. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado também, doutor Saul. O recurso ele foi conhecido ante o preenchimento de seus requisitos e, com relação ao mérito, e conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que declarou prescrita sua pretensão de reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado. Para tanto, alegou, em síntese, que é um dos associados da Associação dos Militares Injustiçados pelo Programa de Desligamento Voluntário do PDV, da PMPI, que tentaram, através da impetração de mandado de segurança, a reintegração de seus associados. O Tribunal de Justiça do Piauí concedeu a segurança requerida, mas o STF, no julgamento do recurso extraordinário interposto pelo ente estatal, reformou o acórdão concessivo da segurança. Embora o STF tenha julgado improcedente a ação rescisória movida pela referida associação, no julgamento restou consignado que os associados poderiam, em ações individuais, terem seus direitos novamente julgados. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência da prescrição. Com a impetração do mandado de segurança coletivo pela associação, houve a suspensão da prescrição. Eis que, em conformidade com o entendimento sedimentado do STJ, a citação válida nos processos coletivos interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação individual. Enuncio desde logo, consoante restará doravante demonstrado, que o inconformismo do apelante não merece prosperar, estando realmente consumada a prescrição de sua pretensão reintegratória. De início, cumpre assinalar que, conforme disposto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, a seguir transcrito, é quinquenal a prescrição da ação judicial para que administrados pleiteiem a reintegração aos cargos públicos na eventualidade de alguma nulidade de ato administrativo de encerramento da relação jurídica com a administração. Artigo 1º do citado decreto. As dívidas passivas da União, dos Estados e municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos, contado da data do ato do fato do qual se originário, fecho aspas. A aplicação do presente dispositivo legal encontra amparo na jurisprudência do COLEN do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode depreender das emendas doravante transcritas, que versam, inclusive, sobre pretensão de reintegração aos quadros da administração pública. Aí eu trago aqui uma da relatoria do ministro Herman Benjamin, né, julgado já agora em 2002,
de Liz, o STJ firmou entendimento de que, nos termos do decreto 20.910, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de 5 anos, fecho aspas. Trago outra também, julgada em 2019, portanto, também ainda recente, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, né? E aí ele cita essa jurisprudência pacífica do STJ, fixando esse prazo em 5 anos. Devidamente reconhecida a norma aplicável ao caso e exame, impende observar que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, inclusive desta terceira Câmara de Direito Público, nas demandas em que se busca a reintegração a cargo público, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data em que se deu a desvinculação do servidor dos quadros da administração pública ou a data do pagamento da respectiva indenização pelo ente estatal. A proposta, eu transcrevo aqui algumas emendas da minha relatoria, da relatoria de Bador José Ribamar Oliveira, né, da relatoria do desembargador Parlandim, né, etc. Então, eu vou fazer leitura, né, apenas da minha, né, desse meu caso já. Aqui é feito jurisprudência para nós, conforme o disposto no artigo 1º do decreto 20.910, é quinquenal a prescrição da ação judicial para que administrados pleiteie a reintegração aos cargos públicos. Não há que se falar em suspensão ou interrupção do decurso do prazo de 5 anos, pois o decreto legislativo 179/2003, apontado pelos recorrentes como motivador do reconhecimento do pedido de reintegração, foi declarado formalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, diante da falta de competência do Poder Legislativo para afastar ato do Executivo, que implantou o desligamento voluntário de seus servidores, fecho aspas. Pare por aí. Compulsando detidamente os presentes autos, constata-se que o ora recorrente aderiu ao programa de desligamento voluntário no ano de 96, desvinculando-se a partir de então do serviço público. Dimana também do caderno processual, que somente em 2018, em outubro de 2018, quando já transcorrido mais de 20 anos do aludido desligamento, o apelante ajuizou a presente ação reintegratória. Para adequada compreensão da consumação da prescrição no presente caso, é necessário rememorar as alegativas aduzidas pelo apelante e suas razões recursais, notadamente: a. O prazo prescricional para a propositura da ação individual foi interrompido por força da impetração, em fevereiro de 2004, do mandado de segurança coletivo, cujo julgamento de procedência por esta Corte de Justiça fora reformado pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 445.393. B. O ajuizamento da ação rescisória, número 2396, na data de maio de 2014, com o propósito de modificar a decisão proferida no mencionado recurso extraordinário, manteve, mesmo com julgamento de improcedência, suspenso o prazo prescricional até setembro de 2018, quando ocorreu o seu trânsito julgado. Com a citação efetivada no mandato de segurança coletiva, realmente operou-se a interrupção da prescrição que estava em curso contra o ora recorrente, sendo certo também que, uma vez verificada a configuração do trânsito julgado do indigitado VRIT, na data de abril de 2013, deu-se o recomeço do curso prescricional, agora pela metade, consoante previsto no artigo 9º do decreto 20.910. Aí eu transcrevo aqui o referido dispositivo. A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Porém, diversamente do que a argumentação da parte recorrente deixa entrever, a ação rescisória, número 2396, não possui aptidão para conservar sobreestado o fluxo do prazo prescricional até que seja julgado, tampouco para gerar nova interrupção do indigitado prazo. O efeito não se pode perder de vista que a ação rescisória consiste em meio autônomo de impugnação,
que visa a desconstituir a coisa julgada, sendo completamente descabido atribuir-lhe a condição de simples prolongamento do mandado de segurança coletiva. Ademais, em conformidade com o que enuncia o artigo 8º do multicitado Decreto 20.910, é de se pôr em relevo que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez. Posta assim a questão, considerando-se o trânsito em julgado do mandado de segurança em abril de 2013, considerando-se ainda que a presente ação de reintegração foi ajuizada em outubro de 2018, resta inelutavelmente configurada a consumação da prescrição da pretensão da hora recorrente, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença proferida pelo juiz de Pisa. Diante do exposto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento da presente apelação para manter inalterada a sentença recorrida. Em sintonia com o disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor da causa. É como eu voto, desembargador Fernando. Eu adoto, bem fundamentado, o voto de Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, é muito zelosa e profunda análise feita por Vossa Excelência, acompanha integralmente o voto. A unanimidade, portanto, foi conhecido e desprovido o apelo nos termos do voto do relator. Acho que o doutor Saúl esgota aí a sua participação, eu já agradeço e esperando encontrá-lo na próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente. Dirijo meus cumprimentos a todos, desejo um ótimo resto de semana e bom trabalho a todos. Um abraço. Abraço para você também, doutor. Abraço. Anuncio agora o último feito da pauta, apelação cível 062822, origem Picos, apelante Antônia Maria de Moura, advogado Joélia Joan de Souza Borges, apelado município de Geminiano, advogados Velson de Almeida Oliveira Souza e outros, da minha relatoria. Tem sustentação, doutora? Não teremos. Muito bem, então, não há o relatório da disponibilidade, não há preliminares. Vamos examinar logo o mérito. Conforme relatado, trata-se de apelação civil interposta por Antônia Maria de Moura, em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do prefeito municipal de Geminiano. Na origem, a apelante ajuizou a ação mandamental com o objetivo de ser reintegrada ao quadro de servidor do referido município, tendo em vista a alegada exoneração ilegal. O magistrado Acor denegou a segurança, consignando que houve a decadência do direito alegado. Pretendendo a reforma do referido julgado, defende a apelante em síntese que não teve direito ao contraditório à ampla defesa quando do ato de sua exoneração, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de perda de cargo prevista no artigo 41 da Constituição Federal, que não há que se discutir a validade do certame ao qual fora submetida, que não houve contraditório nem ampla defesa prévios à sua demissão e que não fez parte da ação que reconheceu a validade de seu concurso pelo simples fato de que, à época, não havia sido exonerada. Pois bem, a controvérsia, senhores julgadores, gira em torno do alegado direito de reintegração da apelante ao cargo público que assumiu em 1998 no município geminiano, em razão de aprovação em concurso público. Perdão, tinha aqui uma preliminar, né? Eu estou verificando agora e vamos enfrentá-la. É uma preliminar que diz respeito à ausência de interesse de agir. O município apelado arguiu em sede preliminar a ausência de interesse de agir. Tal pericial, contudo, não se sustenta. Isso porque, sob a alegação de ter sofrido violação de direito líquido e certo, a impetrante manejou o seu mandamus, o que faz restar comprovado, ao menos de saída, a necessidade ou utilidade de eventual provimento jurisdicional buscado. Eu, assim, afasto essa preliminar de ausência de interesse. Desembargador Fernando. Também afasto. Doutor Dioclésio. Acompanhe, Excelência. A unanimidade afastada a preliminar de ausência de interesse de agir.
Quanto ao mérito, finalmente, o apelado, a alegação do apelado trazida na referida sentença de que o concurso público, a partir do qual a apelante ingressou no Serviço Público Municipal, foi anulado pelo decreto 14/2015, esse decreto municipal, e, portanto, esta não seria concursada, mas sim trabalhadora precária. Esse é o argumento sustentado pelo município, mas, ao meu sentir, não merece prosperar esse argumento. O decreto número 14/2015 e seus efeitos foi objeto do processo número 325/2005, julgado pela primeira vara civil de Picos, cujo dispositivo foi confirmado no acórdão da apelação reexame necessário número 032795, neste tribunal, transitando em julgado. O processo foi ainda objeto de ação rescisória 2012, 1000 ao contrário, 03-384-6, julgada improcedente. Nos provimentos judiciais exarados em tais processos, confirmou-se a decadência do direito da administração pública municipal de Geminiano de anular o referido concurso público, bem como a ilegalidade das exonerações perpetradas, seu devido processo legal dos servidores públicos que assumiram cargo em razão do certame. Com isso, o concurso público da apelante não foi anulado. Em consequência, ela é servidora concursada e não pode ser exonerada fora das hipóteses legais e sem o devido processo legal. Ressalta-se ainda que existe precedente neste egrégio Tribunal de Justiça a respeito das exonerações decorrentes daquele dito Decreto Municipal 14/2005, entendendo que o município geminiano extrapolou os limites da discricionariedade da administração, porquanto não poderia, por simples ato unilateral, exonerar servidor concursado sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em processo instaurado para esse fim. É da relatoria do eminente desembargador Francisco Antônio Parlandi Filho, dessa terceira Câmara especializada. Nesse jaez, demonstrou a apelante que tomou posse no cargo de auxiliar de enfermagem no município geminiano em 19 de fevereiro de 98, tendo em vista sua aprovação em concurso público realizado em 17 de agosto de 97. Por outro lado, o município geminiano defende que a exoneração da recorrente se deu em decorrência do decreto municipal 14/2005, que anulou os concursos públicos realizados em 97 e 99, esclarecendo que a apelante permaneceu prestando serviço em decorrência de contratação precária. Com efeito, restou demonstrado que a recorrente integrava o quadro de servidores do município no ano de 2016, ocorrendo o seu desligamento, ao que tudo indica, pelas informações da impetrada, apenas em 2017, quando, então, a requerente manejou o vertente mandamos. É disso que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Nesse sentido, já assentou o STJ, conforme se verifica nas súmulas 346 e 473, que eu transcrevo aqui. Vou citar só a 346. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Fecho aspas. Não obstante, necessário se faz garantir ampla defesa quando a revogação e anulação repercutir na esfera individual do administrado. E, sendo assim, certo é que a exoneração de servidor ocupante de cargo público efetivo somente pode ocorrer mediante prévio processo administrativo, com atenção aos princípios da ampla defesa do contraditório. Nesse sentido, eu trago aqui julgados do STJ, da lavra dos ministros Mauro Campbell, Francisco Falcão, etc. Sobre a perda do cargo efetivo, prescreve o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí transcrevo aqui também alguns incisos e parágrafos. Do dispositivo em destaque, a evidente garantia de que somente mediante processo administrativo, é o que diz aqui o
os incisos 2º e 3º do artigo 41. Segundo, mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa, né? Ele só pode perder o cargo por isso, em virtude de sentença judicial ou em que lhe seja assegurado a ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada também ampla defesa. Ele só perderá o cargo nessas condições aí, né, que eu citei. Do dispositivo em destaque, há evidente garantia de que somente mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa, poderá o servidor público perder seu cargo. Na hipótese, o município de Geminiano não demonstrou que a exoneração da apelante ocorrera mediante prévio processo administrativo, com atenção aos princípios da ampla defesa do contraditório, em que pese ter o município de Geminiano juntado aos autos documentação relativa a contratos temporários no período de 2 de janeiro de 2007 a 30 de junho de 2007, a parte autora recorrente comprova que ainda em 2016 integrava o quadro de servidores do município demandado, afastando a tese de que sua exoneração ocorrera em 2005, com arrimo no decreto municipal 14 do mesmo ano, como tenta fazer crer o apelado. Certo é que a apelante foi nomeada e empossada em cargo público efetivo em 98, com prova nos autos de que continuou o seu vínculo com a municipalidade até 2016, quando então, com a nova administração em 2017, deixou de exercer suas atividades, não comprovando o ente público que, para tanto, ocorrera o devido processo administrativo em conformidade com as garantias constitucionais. Nesse contexto, caracteriza-se o direito líquido e certo da apelante, vez que inexistente prova nos autos da realização de prévio processo administrativo com contraditória e ampla defesa para amparar sua exoneração. Compete destacar precedente deste Tribunal de Justiça acerca da matéria versada nestes autos, consoante ementa doravante transcrita. Aí eu trago aqui, do desembargador Landim também, e essa ementa ela é grande, eu peço permissão para não fazer a leitura dela, né? É muito extensa. Bom, senhor julgador, eu acho que a matéria já foi bem, né, assimilada por todos, e diante do exposto, eu estou conhecendo do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhes provimento, com vista a reformar a sentença quo, a fim de conceder a segurança pleiteada, com a reintegração da apelante ao cargo que assumiu em razão de aprovação em concurso público. E como eu voto? Vereador Fernando. Também voto no mesmo sentido. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o voto de Vossa Excelência, vereador. Foi não. A unanimidade, portanto, foi conhecida e provido o apelo nos termos do voto do relator. Senhores julgadores, desembargador Fernando, doutor Dioclésio, doutora procuradora, encerramos a pauta de mais uma sessão ordinária da Terceira Câmara de Direito Público. Aí eu agradeço a contribuição de todos, e da doutora procuradora, bem assim da doutora secretária, sem as quais nós não teríamos realizado essa sessão. Obrigado, portanto, e um bom final de semana já antecipado para todos os amigos e amigas. Obrigado, doutor Gentil, e um fim de semana maravilhoso para vocês. Bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Desembargador Ricardo, desembargador Fernando, doutora Catarina, e um abençoado final de semana para todos. Todos nós. Um abraço. Até mais. Bom dia a todos. Um abraço.